quais são essas 5 formas de fazer esse encantamento, de ser parte dessa vizinhança de um jeito muito mais propositivo e se conectar com o seu cliente para, obviamente, vender mais. Então vamos lá. O primeiro é ter um atendimento encantador. Então, assim, é muito importante você pensar no seu atendimento. Então, hoje, como é que você está conseguindo fazer com que essa relação com o seu cliente seja estabelecida, seja criada? Então, você conhece o nome das pessoas que são as principais pessoas que estão ali? Você conhece e reconhecer, você consegue reconhecer algumas rotinas, algumas atividades que se repetem dentro daquilo, dentro, né, da sua dinâmica, dentro do seu contexto? Então é super importante pensar em ter anotações, em começar a ser mais observadora nesse sentido, né? De alguma forma ir montando esse banco de dados ali em relação aos nossos clientes, para ir formando esse conhecimento dessas pessoas, né? Para que a gente possa ali resgatar qual é o histórico, né? O que você vendeu da última vez, ou o que a pessoa estava interessada, se ela passou ali em um dia procurando por um produto e você foi atrás para ela, então você anotou e foi lá e depois conversou com ela sobre isso, se você entendeu de fato, né, o que era o problema que tinha ali para resolver, o que ela estava buscando. Então, assim, esse atendimento, esse entendimento do seu cliente de um jeito mais profundo, de um jeito mais organizado, ele vai ajudar muito a fazer esse atendimento ser mais encantador. E essa é uma grande diferenciação versus o que a gente faz quando vende online, porque a venda online ela é muito mais fria. Por isso que ela também é muito difícil. Ela parece ser mais fácil, mas ela é muito difícil, porque eu não tô conversando, eu não tô vendo, a gente não tem um olho no olho, né? Então aqui a oportunidade dentro da sua loja é conseguir fazer com que esse atendimento seja mais pessoal de alguma forma, né? Que você mostre que você está preocupado em entender efetivamente o seu cliente que está ali. E aí tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é buscar esse elemento de conexão, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa ou está vestindo uma roupa, ela pode ter alguma característica específica, ou pode estar acontecendo alguma coisa no dia, tá chovendo, tá frio, tá calor, mas assim, a gente buscar fazer uma conexão de conversa, de puxar um assunto, de alguma forma fazer com que esse processo, né, já que ela de alguma forma te visitou ali na sua loja, como é que você pode não só estar ali mostrando que quer muito vender, mas como é que você pode ter esse pensamento de tentar buscar esse elemento de conexão? Porque na hora que a gente faz a conexão, de novo, é sempre um passo para fazer a venda, né? A gente consegue fazer, entender um pouco mais, aquela pessoa vai se sentir mais presente ali na sua loja, vai se sentir mais conectada com você, e aí isso, de alguma forma, faz com que a venda depois aconteça de um jeito mais fácil, que a relação com que essa pessoa crie com a sua loja também seja melhor e mais forte. Então é muito legal fazer essa busca por um elemento de conexão com as pessoas que entram ali para puxar um assunto, para, enfim, para estabelecer mesmo uma relação, um diálogo que não seja simplesmente, te ajuda em alguma coisa? Não, eu estou procurando isso, fica uma coisa muito comercial, a gente acaba se afastando também do nosso cliente, aí a nossa loja ela perde diferencial. Então é muito importante esse atendimento encantador passar por esses elementos de conexão e de relacionamento. E uma outra coisa que eu coloquei aqui, que eu acho muito legal da gente prestar atenção, que é a questão do humanizado. E aí tem um pouco a ver do que eu estava falando, né? Assim, se você fica lá só pensando no postar online, colocar fotografia dos seus produtos ali na sua rede social, é legal, mas ele é meio robótico de alguma forma, né? Ele é meio padrão, vai ter muita loja que vai ter parecido com o seu. E no atendimento pessoal, ele tem uma oportunidade de ser muito mais humanizado. É uma pessoa olhando para outra, né? É você, ou se você tem vendedores na sua loja, é vocês fazendo esse processo acontecer de um jeito muito mais genuíno, muito mais forte. Então, considere isso, né? Tenha em mente, dentro da sua loja, o quanto o atendimento ele é um diferencial muito grande que você pode ter, né? E fazer isso de um jeito que seja encantador, que você realmente esteja preocupado em fazer com que o seu cliente se sinta bem, entender o que ele quer, promover esse tipo de conversa, promover conexão, isso pode ser muito vantajoso para você vender mais, né? A chance dele sair com alguma coisa é maior, a chance dele gastar mais é maior, a chance dele voltar é maior. E é só benefício isso, porque aí sim a gente consegue vender em dobro, porque eu consigo fazer essas repetições de um jeito muito mais estruturado. Então, essa é a primeira dica para você conseguir fazer
uma venda dentro da sua loja de um jeito muito mais intencional e mais próximo do seu cliente. O segundo, ele é um básico que muita gente faz, mas eu acho que é sempre bom a gente reforçar, porque quando eu gosto muito de pensar que na loja é como se fosse na nossa casa, né, e eu acho que a gente como dono de loja, a gente acaba tendo de alguma forma essa sensação, a loja é uma coisa muito especial pra gente, é muito importante. Então a gente tratar aquilo como nossa casa, é muito bom. E o nosso cliente está, de alguma forma, fazendo uma visita na nossa casa, né. É óbvio que é uma casa que vende coisas, que tem produtos e serviços ali, eventualmente, mas no final do dia ele está ali para se conectar com você. Ele escolheu entrar ali dentro da sua loja. Então, você recebê-lo como se ele estivesse na sua casa, é um jeito muito encantador de ser também, né. É um jeito que faz com que essas conexões se aprofundem muito, que faz toda essa diferenciação que você não consegue fazer no mundo virtual. Então, gentilezas como ter água, café, eventualmente oferecer um docinho. Agora a gente está aqui na época de Páscoa, né? Então, assim, tem um chocolatinho, enfim, ter um mimo para quem fizer uma visita, mostrar ali de alguma forma que você está preocupado, que você está feliz que ele está ali, né? Mostrar isso, uma degustação de alguma coisa, até de algum produto que você venda, enfim, fazer gentilezas ao longo do processo faz com que a sua loja seja agradável de estar. As pessoas vão querer estar ali porque é um ambiente muito gostoso. Volto à questão da casa, é como se fosse a nossa casa. Como é que a gente faz aquilo ser agradável para a pessoa se sentir bem lá, para querer voltar, para ficar mais tempo? Isso tudo ajuda a gente a vender mais. Quanto mais o cliente passa dentro da nossa loja, quanto mais o cliente quer voltar, mais a gente vende. É impossível o cliente ficar indo lá e ficar muito tempo na nossa loja sem aproveitar e comprar alguma coisa, né? Ninguém fica ali quando está se sentindo mal, acaba indo embora logo, né? Então aqui essas gentilezas, elas já ajudam muito, né, você a fazer essa conexão e, claro, ajuda a vender muito também. Aí eu separei um terceiro aqui, que é promover eventos para a vizinhança. E aí eu trouxe até um exemplo para explicar aqui de uma forma de fazer isso. Como você está dentro de um bairro, você tem aquelas pessoas que moram ali ou que frequentam aquele lugar porque trabalham ali naquela região, enfim, aí depende de cada situação, é uma situação diferente, né, mas normalmente você tem pessoas que frequentam ali aquele local onde a sua loja está. E é muito interessante você pensar em formas de fazer com que essa vizinhança faça parte também da dinâmica da sua loja e que você consiga trazer para eles conhecimento, trazer para eles experiências, situações, coisas que, porque você tem uma loja física, você de alguma forma pode fazer com que eles se conectem com você e venham para sua loja, estejam ali e sintam que você está trazendo valor. O legal é que essas ideias aqui, essa especialmente, você pode inclusive cobrar por elas, né. Então, se você promover uma aula, promover uma palestra, promover um workshop, não necessariamente ele precisa ser 100% gratuito, mas você fazer isso, você dar essa oportunidade para as pessoas de vivenciarem algo diferente, isso ajuda muito a criar essa conexão também. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, você pode fazer aulas de coisas diferentes, então aqui, por exemplo, esse exemplo é uma palestra de um especialista de corrida de rua, dentro de uma loja de artigos esportivos. Então, assim, não tem esse serviço, mas as pessoas que vão lá, elas são interessadas em esporte. Então, trazer uma pessoa que vai fazer uma palestra, que vai dar, né, uma aula específica ali sobre corrida de rua, pode fazer com que vários clientes que tenham esse interesse estejam ali de alguma forma conectem com você. E aí, por consequência, eles vão precisar de equipamentos, eles vão precisar de artigos esportivos nesse caso, e óbvio que a sua loja vai ser considerada. Mas eu já vi, por exemplo, papelaria que promove workshop. Eu vi uma super interessante aqui perto de casa que eles estavam fazendo isso. Tem uma série de palestras, todos os sábados tem palestras sobre temas variados, e aí eles colocam ali, eles usam o espaço da loja física deles, e eles usam os materiais de papelaria. Então é como se a pessoa fosse lá fazer a aula e ela tem que comprar os materiais que estão ali disponíveis na loja para poder fazer aquela aula e poder colocar na prática e tudo. Então é muito legal que você pega os clientes que estão interessados e promove para eles um evento, um workshop, algo que eles estão interessados em aprender.
O legal da gente ter a loja física, o espaço físico, é usar desse espaço também dessas formas, né. Quando a gente tem um espaço, é muito legal que a gente consegue promover isso, diferente de quando a gente está no mundo online, né. Se a gente está ali no mundo virtual só tentando fazer o post, é muito raro, é muito difícil a gente conseguir fazer um evento. Consegue fazer uma live, tudo como essa aqui, mas no final do dia não é a mesma coisa do que você juntar pessoas que ali vão de alguma forma, né, compartilhar um momento juntos. Então essa função sua de loja pertencente a um bairro, a uma cidade, ela pode ser muito interessante, porque você pode promover inclusive uma vizinhança melhor por juntar as pessoas que estão querendo fazer esse mesmo tipo de troca, né. Então é uma ação super interessante para você poder pensar e fazer essas conexões mais fortes com quem está ali ao redor. E aí aqui o que eu dou de dica é: entenda, o que você vende, né, eu não faria uma ação que é completamente diferente do que você vende, tem que estar de alguma forma alinhado, né. Então se eu vendo, artigos de papelaria, como é que eu faço para vender, aulas e workshops que estão relacionadas com artesanato, com trabalho manual de alguma forma. Se eu vendo artigos esportivos, como é que eu trago alguma experiência de esporte. Se eu vendo roupas, por exemplo, como é que eu faço algum tipo de evento relacionado à moda. Eu posso fazer alguma profissional que vai explicar combinações, que vai falar de armário otimizado. Enfim, tem muitos temas que você pode aproveitar e muitas vezes você mesmo, por ter a loja, tem o conhecimento, você mesmo pode dar essa palestra, explicar, trazer essa aula, mas o legal é promover isso como um evento para a pessoa ver que tem essa diferenciação e vir fazer parte também da sua dinâmica, da sua aula, junto com você. E acho que é sempre isso, né, assim, a gente não faz isso por fazer, a gente faz isso porque cria conexão e quando cria conexão a pessoa, obviamente, se encanta pela loja e compra mais e faz mais e fica mais fiel inclusive ao que você vende e à forma como você vende. Vamos ao 4. O 4 eu acho que é uma coisa muito interessante da gente pensar, porque quando a gente tem uma loja, a gente tende a falar assim: "Ah, eu quero vender". Então é como se eu só estivesse pedindo para as pessoas me darem, né. "Ah, então vem e compre de mim, vem e eu estou vendendo, vem, gasta o seu dinheiro aqui". A gente tem que entender que o nosso papel como loja, ele também pode ser um papel de eu faço parte desse local aqui, que você eventualmente faz parte também por morar, por trabalhar, por estar ali presente. Como é que você devolve essa perspectiva de comunidade, de pertencimento, de um jeito que seja positivo. As pessoas criam muita afinidade com quem promove melhorias, com quem faz benfeitorias, com quem de alguma forma também está relacionado com os problemas e com as ajudas da comunidade. Então participar das associações que tem na sua região, clubes que fazem e promove coisas com o comércio, então é muito legal de ver, secretaria do comércio, então tem muitos eventos que acabam de alguma forma juntando pessoas que têm loja, e é muito legal de você ver, como fazer parte disso, porque essa rede pode te ajudar também a criar e estar presente em situações em que vai te ajudar a se posicionar como uma loja que faz parte ali daquele bairro, né. Então tem muita gente que vai no movimento de, escolha um comércio local, esteja ali junto com as pessoas que estão ali na sua região, e é muito legal você estar inserido dentro dessas atividades, porque de alguma forma isso também pode te ajudar. E, obviamente, promover benfeitorias. Então, se dentro desses grupos, dentro desse processo, você entende benfeitorias que possam ser feitas, como é que pode ser ajudado, né? Eu vejo alguns exemplos que para mim são interessantes de considerar. Por exemplo, tem uma pracinha perto da minha loja. Como é que você pode ajudar com que aquela pracinha seja mais arrumada, mais, interessante de alguma forma? E aí talvez ter uma placa ali junto com a prefeitura, obviamente, de tal loja ajuda a conservar essa praça, ou fazer algum tipo de, colocar lixeira, né, dentro de alguns espaços, ou, por exemplo, colocar um bebedor para o cachorro, para os pets que passam por ali, para eles poderem, né, se estão ali caminhando, eles poderem ter uma água para beber. Então, assim, olhar, observar o que está acontecendo ao redor da sua comunidade, quais são as necessidades, para você, de alguma forma, estar inserido dentro desse processo de uma forma positiva,
né? Então, assim, eu vejo lojas que têm bancos, por exemplo, por perto, porque aí a pessoa pode eventualmente sentar ali na frente da loja e passar um tempo ali dando uma descansada. Acho que tem que olhar, né? Cada caso é um caso, e aqui depende muito de qual que é a sua situação, de onde o bairro, de onde a sua loja está inserida, que tipo de bairro, de cidade ela faz parte, mas é super importante se conectar, né? Entender essa comunidade e sentir, saber que você faz parte dela também e se apropriar um pouco mais disso, porque uma loja que faz parte de uma comunidade, ela é muito mais forte. Aqui no bairro onde eu moro, tem alguns grupos de loja que eles fazem umas coisas bem interessantes. Eles se juntam e eles têm é como se fosse um time de lojas. E tem vários, tem restaurante dentro desse time, né? Tem restaurante, tem loja de roupas, tem que mais? Tem café. Estou aqui tentando lembrar. Mas acho que é isso, tem sorveteria. E aí o que eles fazem reuniões mensais entre eles, mesmo que eles se organizaram, e eles ficam se ajudando de alguma forma, né? Eles veem as possibilidades, eles entendem o que está acontecendo, as mudanças do bairro, quem que está chegando, quem que está, como é que está o público, e aí eles vão formando e fomentando ações para fazer com que todo mundo ganhe com isso, né? Ganhe com essas benfeitorias e ganhe com as ações que eles fazem em conjunto. Então é muito legal pensar um pouco nisso e começar a fazer essa rede de apoio entre os lojistas aí da sua comunidade para se fortalecer também. E a consequência disso é que todo mundo ganha, né? Os clientes, as pessoas que moram ali, que frequentam esse bairro também onde você faz parte, eles também vão se sentir melhores e aí, por consequência, sua loja vai ser mais bem vista, mais querida, mais visitada, vai ter cliente mais fiel, as pessoas vão criar essa conexão muito mais forte com você. Você vai ser a vizinha legal que faz parte daquilo que entende que não é só uma relação comercial de venda. E isso fortalece muito a sua marca, fortalece muito a sua loja. E por fim, que eu falei que é uma que é muito importante, é a parceria no bairro, né? Eu acho que esse pensamento de que uma mão lava a outra, ela é muito importante. A gente não precisa pensar ou a gente não precisa acreditar ou ter atitude de se sentir sozinho. Muitas vezes eu vejo uma dona de loja que assim, eu tô aqui na minha batalha e tô tentando vender e eu tô frustrada porque a venda não entra, porque o meu cliente não chega, porque eu não sei se eu vou conseguir fechar a minha conta, não... Ela tá ali dentro daquele mundo imerso, e a verdade é que eu escuto isso repetidas vezes. Então eu imagino que perto da sua loja existem outras lojas que estão passando pela mesma coisa, outras donas de loja que estão ali vivenciando a mesma frustração, compartilhando do mesmo drama, tentando buscar as mesmas soluções. Então, de alguma forma, estão tentando dar a volta nisso, né? Então, é muito legal ter esse pensamento de buscar parcerias, porque as parcerias elas ajudam a potencializar todos os negócios. Então, o exemplo que eu estava dando de formar a comunidade ali nas associações e tudo, ela é uma forma de se aproximar, mas outra é fazer coisas em conjunto mesmo. Então, assim, vamos fazer um evento juntos. Então, vamos promover um sábado onde a gente tenha algum evento onde todas as lojas da rua, ou todas as lojas daquele quarteirão, ou algumas lojas específicas que estão ali no bairro, na cidade, juntas estejam alinhadas naquele evento específico. Fazer parceria para uma indicar a outra. Então, como é que você faz a sua loja de acessórios indicar uma loja de roupa e a loja de roupa indicar a sua loja de acessórios, que vai indicar a loja de sapato, e assim essa pessoa que é o público-alvo das lojas, ela consegue de alguma forma sentir que tem essa indicação, né, que tem essa segurança de escolher as outras lojas, ou eu vou num salão que pode indicar a minha loja. Então, de alguma forma, fazer esse processo em conjunto e que um faça pelo outro, ele é muito interessante de ser pensado. Né? E quanto mais a gente consegue, de alguma forma, encontrar esse caminho, mais a gente potencializa todo mundo. Né? Então, é muito legal pensar nessa questão das parcerias estratégicas aí para você conseguir vender mais e para fazer com que os clientes das outras lojas venham para a sua. E esse é um ponto muito importante, porque às vezes a gente está buscando um cliente e ele já é cliente da loja ao lado. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa
E ela estava falando disso, né, a gente estava numa dessas lives, assim, conversando e ela falava assim: "Ah, eu tenho uma papelaria, mas do meu lado eu tenho uma padaria que também começou a vender materiais", então vendia caneta, vendia xerox e tudo. E ela estava muito preocupada com essa concorrência. E ela quando foi conversar com a pessoa que é a dona da padaria, ela entendeu que ela estava super atrapalhada, inclusive para ficar tirando xerox, para fazer, então ela estava começando a indicar a papelaria para fazer esse tipo de serviço. E é um pouco esse o caminho, né. Então como é que a gente consegue fazer com que as relações sejam estreitadas e estabelecidas para que um indique o outro, um eleve o outro de alguma forma, porque o cliente que está na padaria vai ir para a papelaria e o cliente que está na papelaria vai ir para a padaria, né. E aí a gente consegue fazer com que todo mundo, todo esse comércio e essa região consiga ser melhorado. E cupons de desconto também é uma outra ideia, né, como é que a gente faz assim: "Ah, você compra aqui, você ganha um cupom para outra loja, você compra lá e você ganha um cupom para minha loja". Então essa troca, ela pode ser uma dinâmica muito, de muito benefício para os clientes também, porque eles vão ganhar em todo esse processo, né, eles vão ter vantagens. Aqui eu trouxe uma ideia até porque daqui a pouco a gente já vai começar a falar muito de Dia das Mães, né, porque já passou o carnaval, tem a Páscoa e daqui a pouco o Dia das Mães vem bombando aí, é muito importante a gente pensar nestas datas para como que a gente vai fazer, aproveitar, né, todas as oportunidades. Então eu separei uma ideia aqui, por exemplo, de uma junção, né, de lojas diferentes, de estabelecimentos comerciais diferentes de dentro de um bairro, que se juntam para fazer um kit presente. Então, um kit presente que tenha a massagem de um estabelecimento, que tem o kit sabonete e fragrância de uma outra loja, e aí você consegue fazer presente, que dentro desse kit está composto lojas diferentes. E aí você pode vender isso em 3 lojas, né, em 3 estabelecimentos, e aí você consegue fazer com que a sua venda ela seja muito mais potencializada, né. Então quando a gente consegue fazer esse processo acontecer na essência, com certeza isso destrava muitas vendas e muitas oportunidades para você vender em dobro e vender sempre aí na sua loja. Então é muito legal pensar nessas parcerias, porque elas podem de fato fazer com que a gente tenha muita coisa potencializada e muito cliente que às vezes vai só na loja do lado, ele passe a vir na nossa também e vice-versa, né, e é isso, todo mundo ganha. Então essa é um pouco a ideia dessas 5 formas da gente fazer com que a nossa loja não necessariamente fique ali focada nas redes sociais, fique no mundo virtual, e que sim a gente consiga criar uma conexão, aproveitar que a gente tem todo esse benefício de estar presente dentro de um bairro, dentro de uma comunidade, estar ali fisicamente presente e conseguir criar esse vínculo, né. Então como é que a gente consegue fazer com que esse nossa existência como loja física, como um lugar onde a gente tem ali, que gera essas possibilidades todas, a gente consiga potencializar isso. Não significa que a gente não precisa postar na rede social ou fazer algum benefício, fazer algum, tipo de comunicado, comunicação, estar presente ali, é óbvio que isso faz parte, mas esse olhar muito mais criterioso para esses outros vínculos, para fazer parte de uma comunidade, ele é uma forma de você fazer com que a sua loja consiga, se diferenciar e usar de todo o potencial desse aluguel ou desse imóvel que você tem aí e que custa muito dinheiro, né, dentro dos seus custos. Então é muito importante tirar todo o proveito de ter esse espaço, de estar presente nesse local, para fazer com que, as vendas aconteçam, que os clientes se sintam muito mais encantados e que você consiga fazer com que, obviamente, a sua loja prospere e venda em dobro todos os dias.